E aí, galerinha, aqui é o professor João Pedro de Matemática. O tema de hoje é geometria analítica e a aula é sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vem comigo! Vamos aqui continuar o tema de geometria analítica. Vamos para a aula 2. Agora que a gente já sabe as propriedades do plano cartesiano, vamos estudar aqui então agora a distância entre dois pontos desse plano cartesiano. Então a gente tem aqui dois pontos, o ponto A, que tem coordenadas xa e ya, o ponto B, que tem coordenadas xb e yb, e a gente quer saber qual vai ser essa distância D entre esses dois pontos. Então a gente está aqui com o nosso plano cartesiano e a gente tem aqui as nossas coordenadas. Coordenada x de A do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B. E agora a gente vai calcular essa distância aqui. Se você puder perceber, a gente vai pegar e olhar para esse ponto aqui, ó, que é o que completa o nosso triângulo. Vamos chamar ele de ponto C. Esse nosso ponto C aqui, se você observar, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, a gente tem que vale o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Então a gente tem que, para achar essa distância, basta saber a distância do ponto A até o ponto C e a distância do ponto C até o ponto B. Sendo que a gente tem que a distância do ponto C até o ponto B vai ser o y do B menos o y do A, porque o y do A é a mesma medida do y do C. Então a gente tem aqui y do B menos o y do A. A mesma ideia a gente vai aplicar aqui embaixo. A distância entre o ponto A e o ponto C vai ser exatamente a distância entre x de B e x de A. Como x de B é maior do que o x de A, essa diferença aqui é x de B menos x de A. Então a gente tem aqui os dois catetos do nosso triângulo retângulo, esse cateto. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte, ó, D, que é a distância que eu quero calcular ao quadrado, vai ser igual a x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado também, certo? Isso daqui pelo teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras a gente tem isso daqui. Então agora o que basta a gente fazer? Pega aqui, está elevado ao quadrado, então eu vou calcular a raiz quadrada dos dois lados da minha equação. Então eu vou ter que D vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então essa daqui é a distância. Vamos agora fazer uns exercícios bem rapidinho aqui. Bora! Então voltando agora, fazendo a mágica aqui da internet, já estamos aqui com o nosso exercício. Então, calcule a distância entre os pares de pontos dados. Usando aquela formulazinha que a gente já viu, D vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Tudo dentro da minha raiz quadrada. Substituindo aqui agora, vamos lá. Temos aqui, D vai ser igual a raiz de x de B, 6. X de A, 2 ao quadrado, mais y de B, 5. Y de A, 2 ao quadrado, raiz quadrada. Então quem vai ser D aqui? 6 menos 2, 4 ao quadrado, mais 5 menos 2, 3 ao quadrado. Calcula a raiz disso. D vai ser igual então a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25 é moleza, né? 5. Segundo exercício agora, vamos lá. Ponto C, ponto D. Não vai errar a questão porque trocou a letra, né? Vamos lá, então. Qual vai ser a distância aqui? A distância vai ser a raiz quadrada de, ó, o x do segundo ponto menos o x do primeiro. X do segundo, 4. X do primeiro, menos 5. Como é que fica agora menos 5? Menos com menos, mais, ao quadrado. Mais, y do D, 7. Y do C, 4. 7 menos 4 ao quadrado. D vai ser igual, então, 4 mais 5, 9 ao quadrado. 7 menos 4, 3 ao quadrado. Tudo isso calcula a raiz.
Então a distância vai ser 9 ao quadrado, 81, mais 3 ao quadrado, 9. 81 mais 9 dá 90. Raiz quadrada de 90 não dá exato. Então o que eu faço? A raiz quadrada de 9 é exata, é 3. Então tira o 9 da raiz aí, ó. Vai ser 3 vezes 10, raiz. 3 raiz de 10. Bom, galerinha, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.